Então vamos lá, gente. São 16 questões. Eu tentei colocar algumas questões pontuais para vocês. E vamos desenrolar aqui de uma por uma, explicando direitinho. E assim que eu terminar a resolução, aí vocês podem perguntar. No meio da resolução, se quiser dar um feedback também, a gente vai conversando aqui. Então, a primeira questão do nosso material. Questão simples, porque se aparecer lá você vai acertar, que é a questão de negação do quantificador universal. A negação do todo. Se tiver quantificador todo, nenhum, pelo menos um, algum, ou existe, você vai negar aplicando aquela regrinha que vocês já sabem. Você vai direto no quantificador, identifica e aplica a negação. Então, aqui, se você observar bem, você tem um todo. Tá? Esquece o resto, olha para ele. A negação do todo é trocar o todo por P e negar o resto. Então, quando você vai negar uma partícula ou um quantificador todo, você sabe isso aqui de cor salteado. Troque por P, mas não. E pronto. Só faz isso. Esse não bem aqui é negar a sentença. Então, você vai lá atrás do verbo. Ó. Gatos são pardos. Então, como você vai negar isso? Você sabe que o todo não é negado pelo todo, que o todo não é negado pelo nenhum. Então, você já elimina tudo isso. E não precisa trocar uma noite por dia, tá, gente? Mantém isso. Você vai aplicar a regra em cima disso aqui, ó. Isso aqui é uma partícula à parte, né? Então, você pega o todo, troca por existe. Beleza. Existe pelo menos um gato que não é pardo. Essa aí é só o mi da pipoca de boiado. Letra D de dado. Ah, eu não vou botar de dia não, Fernando? Não. Você mantém a sentença. Você vai negar isso aqui, ó. Todo existe. Se são pardos, não é pardo. E pronto, morreu. Letra D é o nosso gabarito. De boa isso daí, né, gente? Tranquilidade, para começar bem a noite. Alguma dificuldade nessa? Alguma dúvida? Ou eu posso passar? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Perfeito, pode seguir. Show de bola. Beleza. Segundo a previsão do tempo, a probabilidade de chuva de uma cidade é de 50% no sábado. Então tá aqui, ó. A probabilidade de chuva no sábado, 50%. E no domingo, a probabilidade de chuva é 30%. Além disso, ela informa que há 20% de probabilidade de que chova tanto no sábado quanto no domingo. Chover sábado e domingo, há 20% de chance. 20 a 10? 20, né? 20. De acordo com essa previsão, a probabilidade de que haja chuva nessa cidade em pelo menos um dos 2 dias do final de semana é igual a... Me dá 2 saídas para essa questão. Quando você olha para as informações que ele deu, isso aqui lembra o que para vocês? A probabilidade de chover sábado é 50%. A de chover domingo é 30%. E a chance de chover sábado e domingo é 20%. Tu pode associar esses dados a quê, gente? Quando eu falo assim, sábado e domingo. Conjuntos, teoria dos conjuntos. Isso, teoria dos conjuntos. Show de bola. Podia fazer a questão por teoria dos conjuntos. Tu lembra quando a gente estudava isso aqui, que a tia mandava tu desenhar o diagrama? E tu lembra também
que a probabilidade de chover sábado e domingo corresponde à intersecção desses dois conjuntos. O primeiro conjunto chover no sábado, o segundo conjunto chover no domingo, e o outro aí é chover sábado e domingo. Quando você preenche o diagrama, começa sempre pela intersecção. Sábado, domingo. Então, a chance de chover sábado e domingo, 20%. No sábado é 50%. Sábado é todo esse conjunto aqui, ó. Se tudo isso aqui é 50, mas eu já tenho 20, aqui eu vou preencher com quanto, meus queridos? Com 30%, que é 50 menos 20. Se desse lado no domingo é 30, mas você já tem 20, aqui vai ficar só 10%. E nós sabemos que se nós somarmos toda a porcentagem, tem que dar 100. 30 com 20 dá 50. 50 com 10, 60. Então aqui eu preencho com 40%. Há 40% de chance de não chover sábado e domingo. Aí você se apega à pergunta. Ele quer a chance de chover pelo menos um dos 2 dias do final de semana. Onde é que está a resposta no diagrama? Onde é que está a resposta no diagrama, gente? Chover pelo menos um dos 2 dias da semana. Quando você vê isso aqui em conjunto, pelo menos um é a união. Se é para chover em pelo menos um dos 2 dias, pode chover em um ou em 2 dias. É só você olhar todo esse diagrama aqui, ó. Isso aqui representa pelo menos um dos 2 dias. Então, a chance de chover pelo menos um dos 2 dias é 30, mais 20, 50, mais 10, 60. 60%, letra D de dado. Professor, eu tentei responder por fração, só que não dava certo, não. Tentei várias vezes, que era o único jeito que eu sabia responder essa questão. Tipo, pegando um meio, né, que é a chance de chover no sábado, vezes 3 décimos, que é a chance de chover no domingo. Que ia dar, então... Mas sabe por que tu não pode pegar essa ideia? Porque isso aqui é a chance de chover nos dois. Tem uma intersecção entre eles. Então ela sai por teoria dos conjuntos. Porque 50%, esses 20 está aqui dentro. Ó. Por isso que não deu certo fazer por fração. Se não tivesse essa informação, aí seria um outro pensamento e o teu se encaixaria. A outra forma de resolver isso, gente, é aplicando a relaçãozinha matemática da teoria dos conjuntos. P de A, botar sábado, probabilidade de chover no domingo, menos a probabilidade de chover sábado e domingo. Em conjuntos, o pelo menos é a união, gente. Tá aqui, ó. Probabilidade de chover sábado ou domingo. Então, você aplicava essa formulazinha, se você conhecer ela, e substituía. Probabilidade de chover sábado, 50%. Mais a probabilidade de chover domingo, 30%. Tira a probabilidade de chover nos 2 dias, porque esses 20% já está aqui encaixado nesses dois valores. Então, a probabilidade de chover pelo menos sábado ou domingo, 50 com 30 dá 80, menos 20, 60%. Você encontrava a mesma resposta. Letra D de dado. Isso aqui é uma questão de teoria dos conjuntos com probabilidade. Aqui usando a fórmula. Você lembrou? Vai direto. Aqui é você diagramando, como nós aprendemos lá no começo do primeiro ano do ensino médio. Você vai encaixando os valores. Pelo menos é a união, pelo menos um. Você soma tudo. Opa, tem um bate-papo aqui comigo. Pode ser também calcular o que não serve.
Porque se ele coloca pelo menos um, por que é que não serve? Se não chover nos 2 dias. A probabilidade de não chover nos 2 dias. De não chover sábado, de não chover domingo. Seria também um outro caminho. O problema é que aqui eu tenho intersecção. Essa ideia se não tivesse. Isso aqui é aquelas questõezinhas que nós chamamos questões contextualizadas. Bem contextualizada, porque ela engloba 2 assuntos. Mais algum no bate-papo? Mais alguém quer falar? Vamos para a próxima. Se um retângulo tem as medidas de seus 4 lados iguais, então ele é chamado de quadrado. A alternativa que contém uma negação lógica da afirmação anterior. Cara, se vocês errarem isso aqui numa prova, cara, eu mato vocês. É sério, eu vou ficar chateado. Não erre não. E nem vá com excesso de confiança. E tome cuidado com as regras. Porque o cara está pedindo para negar. É o que ele quer de vocês. Show de bola. Aí se ele quer que você negue, a primeira coisa que você faz quando lê a proposição é identificar o conectivo. Que aqui no caso é o sim então. Você faz isso. Risco então, aí você já descobre aqui o antecedente. Um retângulo tem as medidas de seus 4 lados iguais. E a segunda parte, ele é chamado de quadrado. E aí tu sabe, melhor do que eu, gente, que para negar o sim então, tu vai manter a primeira parte e vai negar a segunda. Você mantém a primeira parte e nega a segunda. Quem nega o sim então é o conectivo E. Então você já descarta a letra A porque tem OU. Fora. A letra B tem E. Pode ser uma resposta. A letra C tem E. Pode ser uma resposta. Já descarta a D e a E, porque as duas têm sim então. Para negar o sim então, tem que aparecer o conectivo E. E aí? Ou B ou C. Aí tu lembra do mané. Mantém a primeira parte. Um retângulo tem as medidas de seus 4 lados iguais. Um retângulo tem as medidas de seus 4 lados iguais. Show. E faz o que com a segunda parte? Nega. Ele é chamado. Ele não é chamado. Aí é só correr para o abraço e ser feliz. Apareceu isso aí na prova. É show de bola. Beleza? Tranquilidade? E aí a gente vai ficar na oração pedindo que caia uma questão dessa na parte de lógica para vocês. Porque vai dar para fazer bacana. Vai cair ou negação ou equivalência. Vai aparecer uma para a gente aí. Tranquilidade? Beleza? Show de bola? Até aí tudo na paz, né? Lógica é bom demais. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Quando você lê uma questão dessa bem aí, você vai lembrar de quê? Se você não leu antes, quando eu mandei o material, faz uma leitura rápida aí e me diz. Isso aí é o quê? É que assunto? É que conteúdo? Porque tem muita gente que lê e não sabe nem para onde é que vai. Pô, isso aqui é o quê, pelo amor de Deus? Mas se tu já conseguir identificar, já fica mais fácil. Teoria da Casa dos Pombos. Show. Quarto. Teoria das casas dos pombos. O próprio Ou texto, teoria do azarado. né? Fala da teoria do azarado. Show de bola. Teoria da pior das hipóteses, não é isso? Tem tanto nome. Então você tem aí a casa dos pombos, ou então teoria das gavetas. Na prateleira de... E como é que eu sei isso, Fernando? Porque existem algumas expressões que aparecem lá
Principalmente quando ele fala certeza. Eu tenho que estar certo. Eu tenho que ter certeza que vai acontecer o que ele está pedindo. E aí tu pensa sempre na pior das hipóteses, tá? Então vamos lá. Na prateleira de uma estante estão dispostos 10 livros de direito, 12 livros de economia e 15 livros de administração. Aí vem a perguntinha que acusa que é a teoria da casa dos pombos. O menor número de livros que devem retirar ao acaso dessa prateleira para que se tenha certeza de que dentre os livros retirados haja um de direito, um de economia e um de administração. Qual é a menor quantidade de livros que eu devo retirar ao acaso para que se tenha certeza de que dentre os livros que você retirou tenha um livro de direito, um de economia e um de administração? Me dá um retorno aí. Qual a resposta? 28. 28. 28. 28. Eu vou te dar uma dica para tu não esquecer mais, para quem não pegou ainda. São 3 conjuntos. Comece a tirar os que estão em maior quantidade. Comece pelos conjuntos maiores, nunca pelos menores. Porque você nunca tem certeza quando você começa pelo menor. Então, para eu ter certeza, eu tenho que extrair os 15 livros de administração e os 12 de economia. O próximo que eu tirar, com certeza vai ser o de quê, gente? O de direito. Se eu tirar todos, se eu der um azar da vida e os 15 primeiros livros forem de administração, se eu continuar azarado e os 12 próximos forem de economia, o próximo com certeza vai ser de direito. E aí eu tenho a minha resposta, sem medo de ser feliz. Dá 28. Nunca comece pelos de menores quantidade, comece pelos de maiores. Aí você não erra a questão. Letra D de dado é o nosso gabarito. A última vez que a NUCEP cobrou uma questão de Casa dos Pombos foi em 2014. Poxa, em 2014, na prova da PC Piauí de escrivão. Foi a dos torcedores, né? Oi? Foi a dos torcedores. Foi. A outra vez que ela cobrou foi em 2019, numa prova da Fundação Municipal de Saúde, técnico em enfermagem. Era uma questão de meses do ano, aquela tradicional. Então tá aí o último registro de questão de Casa dos Pombos que a NUCEP cobrou. A última vez foi em 2019. Então lembra desse conteúdo com carinho, porque dá para fazer questão disso aí se cair na prova. Teoria da Casa dos Pombos, tá? Beleza? Fernando, Oi, Fábio. aí vai servir para toda a questão de teoria de Casa dos Pombos, da forma que tu explicou aí. Quando você tem 3 conjuntos ou mais, comece sempre pelo maior. Certo. Tá bom? Sempre pelo maior. Beleza. Escolha os maiores primeiro. Aí o próximo você dá o tiro certeiro. Porque se você começar pelo menor, vai ficar 10, 12. Né? Aí daria 23. Aí você pensa, o próximo é de administração. Pode acontecer? Pode. Mas eu posso, por exemplo, Fábio, tirar 10 de direito, certo? E tirar só desses 12 aqui de administração, pode acontecer a situação, tirar 23 livros e os 15 de administração estar aqui dentro. Ainda me sobrariam ainda 2 livros de administração. E eu ia criar uma nova situação. E ela não seria correta.
não teria uma só possibilidade. Então, para você não errar e não querer entender isso, até porque aqui ninguém está desenvolvendo teoria para entender, essa situação era mecanizada. Comece pelos maiores. E arrochou. E um a mais, você está com a resposta na mão. Faz esse esqueminha que você não vai errar, não. Contagem. É outro assunto que eu aposto que vai estar na prova de vocês. Análise combinatória. Como eu criei um grupo para vocês, ontem lá no CPM eu fiz uma questão de placa Mercosul. Quem estava lá viu a questão de placa Mercosul com porcentagem. Para quem não estava lá, ou para quem não pegou essa questão, eu vou fazer o recorte dessa questão e vou mandar para vocês lá no grupo que eu criei. Não sai do grupo agora não, tá? Que eu vou alimentar vocês lá com algumas coisinhas. Fiquem atentos, tá? Com questão de combinatória. E lembra da estrutura da placa Mercosul, tá? Não é difícil de entender e você é bom trabalhar algumas questões com placas Mercosul. Então vamos embora. Em um restaurante, para compor um prato, um cliente deve selecionar 4 ingredientes. Sendo que necessariamente, pelo menos um deles deve ser um legume e pelo menos um deles deve ser uma carne. Isso aí é o que nós chamamos na contagem de restrição. É uma condição para você montar, certo? Esse prato. Tem que ter pelo menos um legume e pelo menos uma carne. Vou anotar isso aqui para ti. No prato tem que ter pelo menos um legume e tem que ter pelo menos uma carne. E no prato que tu vai montar tem que ter 4 ingredientes. Há 3 opções de legumes. Aí ele vai te dar a informação das opções que você tem. Legumes. Fábio, tu tem 3 opções de legumes. E tu tem 4 opções de carne. Qual é o número de combinações possíveis? Ele ainda disse assim para ti, ó, o número de combinações. Ele já te deu a luz. E aí? Como é que eu vou raciocinar essa questão aí? Queria a participação de vocês aí. Bora conversar um pouquinho sobre ela. Cuidado com isso aqui, ó, gente. Tu pode até fazer essa questão no braço, mas tem um jeito de fazer ela rápido. Em cima dessa restrição que ele disse. O meu prato vai ter quantos ingredientes? 4. Ao todo, gente, ao todo, eu tenho quantas opções? No geral, se eu for pegar o total de opções que eu tenho, são quantas? 7. 7. Tem como eu descobrir a quantidade de pratos que eu posso montar sem considerar essas condições aqui? Tem. Tu tem 7 opções e tem que escolher 4. Se você colocar alface, tomate, alface, é a mesma escolha. Se você botar frango assado e bife acebolado, é a mesma coisa botar bife acebolado e frango assado. Só estou te dando um exemplo. Então, essa questão é uma questão de combinação. E a própria questão diz isso, ó. Então, vamos pegar assim, qual o total de pratos que eu posso montar? Eu não vou ficar ligado ainda na restrição. Então, tu tem combinação de 7 e tem que escolher 4. Lembra aquele esqueminha que a gente sempre monta, né? 7, 6. 4 embaixo. Quem quiser fazer combinação de 7 a 3, pode também. Eles são complementares. Mas você bota 7 em cima, 4 embaixo. Aí vai 6,
5, 4, 3, 2, 1. 4 fatores embaixo, 4 fatores em cima, por conta desse cara aqui. E agora você faz a simplificação com calma, sem avexame. 4 vai embora com 4. 3 vezes 2, 6. Corta. 7 vezes 5, 35. O total de pratos que eu posso montar, 35. Só que eu tenho que entender que existe uma condição. Tem que ter pelo menos um legume e tem que ter pelo menos uma carne. Meus amiguinhos, bora matar essa danada. Eu tenho que escolher 4 ingredientes. Olha, se eu colocar aqui carne, 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 até porque eu tenho 4 opções de carne. Esse prato bem aqui serve para mim? Encaixa nessa condição? Não. 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 Essa opção para mim não serve, Débora, de jeito nenhum, porque o cara foi bem claro que tem que ter pelo menos um legume e tem que ter pelo menos uma carne. Essa opção aqui não serve para mim. Então, eu tenho que pegar essa opção e retirar do todo. 35, tirando o que não serve, aí vai sobrar aquilo que ele me pediu, que são 34 pratos. Letra D de dado. Perdão. Me dá esse retorno agora aí, se deu tudo certo. E depois treine isso em casa. Ok? Show de bola? Vamos embora. Em relação a uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde de um município informou que 90% das crianças do município já foram vacinadas. Bora escolher esse município aqui. Teresina. Aí a informação é que 90% das crianças de Teresina já foram vacinadas. E que todos os matriculados na rede municipal de ensino são moradores do município. Aqui são os alunos matriculados na rede municipal de ensino de Teresina. E todos os meninos que estão matriculados nas escolas da rede municipal são moradores de Teresina e receberam a vacina. Então aqui dentro só tem vacinados. Meus queridos, se você voltar para a primeira informação, 90% das crianças estão vacinadas. Então, a porcentagem das crianças não vacinadas é de 10%. E eu sei, de acordo com o que foi dito na questão, que essas crianças que estão aqui nesse conjunto, dos 10%, nenhuma delas está matriculada na rede municipal. São de Teresina, mas não estão matriculadas nas escolas da rede municipal. A partir dessa informação, é correto concluir que necessariamente. Qual a resposta aí, sem medo de ser feliz? Letra D. Letra? D de dado. D de dado. Todo mundo concorda com a colega? Ou alguém ficou com alguma dúvida e alguma alternativa? A gente conversa. Professor, e a letra C, por que não pode ser a C? Qual? A C. Pronto. Essa aqui é a dúvida da maioria das pessoas que vão fazer. É a C. Bora ler o que é que tem na C aí. Ainda falta vacinar 10% das crianças que não estão matriculadas na rede municipal? No caso, as redes municipais todas estão vacinadas, entendi. Ele está dizendo assim, ó. Ainda falta vacinar 10% dessas crianças. Vem aqui, ó. Porque as crianças que não estão matriculadas são as crianças que não foram vacinadas.
Na verdade, eu tenho que vacinar isso aqui tudo. Ó. Não é só 10% delas. Vamos ver se você entende isso por números. Vamos supor que em Teresina, só um exemplo, tenham 100 crianças. Tem 100 crianças em Teresina. 90% das crianças de Teresina estão vacinadas. Então, tem quantas crianças vacinadas? 90. Quantas não estão vacinadas? 10. Tem 10 crianças que não estão vacinadas. Tem 90 crianças que estão vacinadas. Eu criei um número aqui fictício. O que é que a letra C fala? Ainda falta vacinar 10% das crianças que não estão matriculadas. As crianças que não estão matriculadas são essas 10 aqui, ó. Ele diz, falta vacinar 10% delas? Não, falta vacinar todas elas. Então a letra C está fora, não pode ser ela. Eu não vou vacinar só 10% disso aqui. 10% disso aqui é só uma criança. Eu tenho que vacinar, não é todo mundo? Então não falta vacinar 10% desse valor. Falta vacinar 10% do total de crianças. Por isso que a letra C está errada. E ela gera dúvida. Pura interpretação de texto. Oi? Pura interpretação de texto. Exatamente. Porque nesse caso a gente vai se apegar no número 10%, né? Aí pode pensar que é a letra C. Of course, tranquilidade total. Vamos lá, meu boleto pago. Simbora. Questão de associação. É outra questão também que eu não vou perdoar se vocês errarem. Mas eu peço muito, encarecidamente, que caindo a questão de associação, não se afobem. Leiam bem, façam a tabela de associação. Se não for fazer tabela de associação, tomem cuidado com a leitura. Porque aí também 90% da questão é uma boa leitura da questão. Os tenistas que disputaram as 4 partidas das quartas de finais de um torneio de tênis eram de 3 continentes diferentes. Europa, vou botar até aqui, ó, Europa. Na Europa tinha um suíço, um espanhol, um alemão e um croata. Da América do Sul, tinha um brasileiro e tinha um argentino. Da América do Norte, tinha um americano e tinha um canadense. Em relação à composição dos jogos das quartas de final, aí ele passa um monte de informação para vocês. Vamos devagarinho. O croata, esse cara bem aqui, ó, o croata, disputou um único confronto entre tenistas do mesmo continente. O croata, ele jogou com um tenista do mesmo continente dele. Então, o croata ou jogou com o suíço, ou jogou contra o espanhol, ou jogou contra o alemão. Segura isso aí. O argentino jogou contra o europeu. O argentino jogou contra um europeu, que não foi o suíço. Então, esse argentino, ou ele jogou contra quem? O espanhol, ou jogou contra jogou com o alemão. Contra o alemão. O alemão. Não é isso? Ele não jogou com o Isso. croata, porque o croata não jogou com o americano, jogou com o europeu, e ele afirma que ele não jogou com o suíço. Então, eu vou colocar aqui de lado, ó, o argentino. Ou ele joga com quem? Com o espanhol, ou ele joga contra o alemão. Tanto o brasileiro quanto o alemão
enfrentaram tenistas da América do Norte. Caraca, ó, o alemão, esse cara aqui, ele jogou contra tenistas da América do Norte. Então, esse América do Norte. alemão não jogou contra quem, pessoal? Contra o croata. Não é isso? Então, o croata Isso. não jogou contra o alemão. Não. E o argentino também não jogou contra o alemão. Porque o alemão jogou contra quem? Um cara da América do Norte. Então, o argentino jogou contra quem, gente? Contra o espanhol. Espanhol. Então, o argentino jogou contra o espanhol. Aí, vamos voltar lá no croata? O croata não jogou contra o alemão e não jogou contra o espanhol. Então, o croata jogou contra quem, senhores? Contra o suíço. E a pergunta é justamente essa, né? O tenista suíço enfrentou um adversário. Quem foi o adversário do suíço? O croata. Beleza? Show de bola. Quatro parlamentares, sendo 2 do partido X e 2 do partido Y, inscreveram-se para discursar na tribuna em determinada sessão. A ordem dos discursos deverá ser definida de modo que as falas de 2 parlamentares do mesmo partido não ocorram uma em seguida da outra. O número de maneiras diferentes de estabelecer a ordem dos discursos respeitando essa condição. O que eu tenho? Partido X, partido Y. São 2 indivíduos aqui. Vou botar aqui o Raimundo e o Caio. Do partido Y, a Débora e a Nayana. Aí eles vão discursar. Ao todo, vocês estão percebendo que são 4 discursos. Mas eu quero dar uma condição. Qual é a condição, gente? A condição é que pessoas do mesmo partido não possam discursar uma em seguida da outra. Questão de contagem. Aqui, o primeiro discurso que vai ocorrer. Existem quantas possibilidades? 4 possibilidades. Ou discurso Raimundo, ou o Caio, ou a Débora, ou a Nayana. Quando eu for para o segundo discurso, cuidado, não é 3 possibilidades, não. Só são quantas possibilidades, gente? Só 2. Por quê, Fernando? Porque, por exemplo, preste atenção na situação. Se o Raimundo discursar bem aqui, o Caio não pode discursar aqui. Porque foi a condição que ele colocou. Eu coloquei o Raimundo como exemplo. O Raimundo discursou. O segundo discurso, ou é a Débora, ou é a Nayana. O Caio não pode. Então, eu tenho 2 possibilidades. No terceiro discurso, eu só tenho quantas possibilidades? 1. E no quarto, o outro que sobrou. Mas por que aqui é uma possibilidade, Fernando? Vamos supor que o Raimundo discursou. E aqui foi a Débora. Se a Débora discursar aqui, quem que não pode discursar aqui, gente? A Nayana. Nem pensar. Aí só sobra o Caio. E depois do Caio, a Nayana. Então, eu multiplico as possibilidades e mato a danada. 8 possibilidades, letra C.
tem que obedecer à condição que ele deu. Se alguém de um partido discursar, o próximo não pode ser do mesmo partido daquele anterior. Mas se pudesse, aí eu poderia ir na contagem 4, 3, 2, 1, né? Se fosse sem a condição, Débora, aí tu fazia 4, 3, 2, 1. Entendi. Fernando, Oi. aí poderia ser feito também só fazendo a somatória, né? Fazendo no braço individual. Fazendo Pode. a condição começando com o X, fazendo a condição começando com o Y. Que daria Pode também 4 e Daria 4, 4 e 8. 4, que daria 8. Beleza. Show de bola. Também daria assim também. Beleza? Tranquilidade? Show de bola essa daí? Só uma observação para vocês. Quando você estiver diante de problemas de contagem, se tiver restrição, condições, que é o mais comum acontecer, fica ligado nas condições, nas restrições de montagem dos grupos. Elas são primordiais para o sucesso da resolução. Show? Show. Só um momentinho, vem aqui, gente. Ótimo. Vamos para a próxima. Em um jogo, cada bolha tem valor 0 ou 1. A conexão de duas bolhas gera uma nova bolha, cujo valor será 1 apenas se ambas as bolhas de origem têm valor 1. Na figura a seguir, algumas bolhas estão com seus valores e outras não. Os valores das bolhas marcadas por A, B, C e D são, respectivamente, A, B, C e D. É uma questão de sequências com figura. Tem que ver o padrão de formação dessa sequência. Ele diz que o valor será 1 apenas se ambas as bolhas de origem têm valor 1. O que ele disse está aqui no desenho. Ó. Essas duas bolhas interligadas geram essa. E aqui só vale 1 se as duas bolhas originais forem 1. Aí, tchau. Só olhar para o desenho. Vamos embora? D, que é esta bolha, e esta, quando forem interligadas, geraram essa. Que, por sinal, é 0. Então, esse Dzinho aqui vale quanto, meus amiguinhos? 1 ou 0? 0. Se aqui fosse 1, cara, lá ia ser 1. Porque a questão disse que se as duas aqui forem 1, o resultado é 1. Então, bem, essa daí é só o milho da pipoca. Mas olha só. Olha para cá. D e C. Essas duas originaram D. Mas por enquanto não dá para a gente descobrir quem é. Mas o B dá, gente. Ó. Esse B com esse aqui, interligados, dá 1. E só dá 1 se as duas anteriores forem 1. Então B vale 1. E D é 0. E aqui dá para matar. Se aqui é 0, aqui o C com certeza não é 1. Porque se ele fosse 1, 1 com 1 daria 1. Então esse Czinho aqui também vale o que, gente? 0. E se ele é 0, o A também vai ser 0. Porque se fosse 1 e 1, daria 1 e não 0. Então A é 0.
na ordem que nós encontramos aqui, 0100, letra C, nossa resposta. Beleza? De boas, né? É mais interpretação, né, professor? A questão dessa. Exatamente. O desenho aí é a chave da questão. Claro, se você entender a regra de formação, o desenho vai te ajudar a fazer. Não dá para tu descobrir, por exemplo, o A na sequência, A, C, B. Tem que começar por aqui, ó, por esses dois. Aí você vai voltando. Próximo. Essa aí estava tão grande a questão que ela só vai terminar do outro lado. Mas bora lá. O que é que nós temos na questão aí? São frequentes os episódios em que Pedro, olha o personagem da questão aí, ó, Pedro, ouve o barulho de algum objeto quebrando em seu apartamento. E ao chegar ao local do acidente, encontra seus 3 cachorros, Totó, Milu e Brutus, em volta do objeto quebrado. Toda vez que isso ocorre, Pedro pergunta para os cachorros em tom firme, apontando para o objeto: quem foi que quebrou isso? Ele notou que cada cachorro sempre age de uma forma específica, dependendo se foi ou não o responsável pelo acidente. E caso não tenha sido o responsável, se testemunhou ou não o acontecimento. A tabela a seguir descreve o comportamento de cada cachorro ao ouvir a pergunta feita pelo dono. Em um desses episódios, Pedro chega ao local do acidente e pergunta: quem foi que quebrou isso? Observando as seguintes reações. O Totó, que é um dos cachorros, qual foi a reação dele? Olha fixamente para o dono. A Milu aponta para o Totó. O Brutus olha fixamente para o dono. Sabendo que o acidente foi causado por apenas um dos cachorros, Pedro pode concluir o quê? Não dá para fazer a questão se eu não ler essa tabela. Olha, qual é o comportamento do Totó? Bora ver as situações que ele colocou. O Totó, o comportamento caso ele tenha sido o responsável. Se o Totó tiver quebrado o vaso, ele fica inquieto. Caso ele não tenha sido responsável, mas tenha testemunhado, ele também fica inquieto. Caso não tenha sido responsável e também não tenha testemunhado, o Totó olha fixamente para o dono. Bora ver o que o Totó fez? O Totó olha fixamente para o dono. Nesse episódio aqui, se o Totó olhou fixamente para o dono, já dá para tirar uma conclusão em relação ao Totó. Que o Totó o quê, gente? Não foi o responsável e não testemunhou. De acordo com o comportamento que foi dado na tabela e com a situação que foi exposta, eu posso tirar essa conclusão de boas. O Totó olhou fixamente. Entre os 3 comportamentos que ele deu, olhar fixamente, que é o comportamento Totó, acusa que ele não foi o responsável e nem testemunhou. Então, vou botar isso aqui do Totó. Totó não quebrou. Vou botar aqui o vaso, né? Vamos botar assim, ele quebrou um vaso. Nem testemunhou.
E eu sugiro uma coisa para vocês, dessas questões grandes. Quando vocês forem encontrando respostas, já vão tentando eliminar as alternativas, tá bom? Então, já sei que o Totó não testemunhou e não quebrou. Vamos nas alternativas? Onde é que fala do Totó aí? Na letra A. O que é que a letra A fala? Que o Totó foi responsável. Já está fora, ele não foi responsável. Tem alguma coisa que possa levar o Totó? Milos brutos. Letra E. Qualquer um dos 3 cachorros pode ter sido responsável. Mentira. O Totó não foi responsável. Então, descarta a letra A e a letra E. Qualquer um dos 3 foi responsável. Mentira, o Totó não foi. Ok em relação ao Totó, gente? Bora ver aqui a Milu. O que é que a Milu faz? A Milu diz assim, se ela for a responsável, ela aponta, olha só, cuidado com a palavra, aleatoriamente para um dos outros 2 cachorros. Se ela não foi a responsável, mas testemunhou, ela aponta para o cachorro que causou o acidente. Se ela não foi a responsável e não testemunhou, ela aponta aleatoriamente para um dos outros 2 cachorros. Cuidado, porque aqui tem apontar aleatoriamente. Aqui tem apontar aleatoriamente. Aqui só faz apontar. Certo? São comportamentos diferentes. Aleatório olha para qualquer um. E aquela olha direto para o cara que causou. O que foi que a Milu fez? Vamos lá. A Milu aponta para o Totó. E aí, o que é que eu posso concluir sobre a Milu? Me dá um Eu retorno. acho que ela apontou aleatoriamente. Porque se ela Ela, não apontou pro cachorro que causou o acidente, ela não olhou pro Totó. Entendeu? Ó, a Milu, ela foi ou oi? responsável, ou ela não foi responsável e não testemunhou. Olha só. Quando ela aponta para o Totó, eu vou descartar essa situação bem aqui. Aponta para o cachorro que causou o acidente. Sabe por que eu descarto isso? Porque nós sabemos que o Totó não causou o acidente. Então, com certeza, a Milu olhou aleatoriamente. E se a Milu olhou aleatoriamente, aí eu não sei o que foi que ela fez. Se ela for a responsável ou se ela não for a responsável. Não dá para deduzir o que a Milu fez. Porque ela aponta aleatoriamente nos 2 casos. Ó. No caso em que ela foi responsável e no caso que ela não foi responsável e nem testemunhou. Então, eu tenho a certeza que a Milu, a única certeza que eu tenho, é que ela olhou aleatoriamente. Isso aí eu tenho certeza. E se ela olha aleatoriamente, não dá para concluir nada sobre a Milu. Porque ela aponta aleatoriamente se ela for responsável, ela aponta aleatoriamente se ela não for responsável. Então não dá para dizer se ela foi ou se ela não foi, e sem nem se ela testemunhou. E o Brutus? O Brutus olha fixamente para o dono. Mesma coisa, ó. O Brutus, ele olha fixamente para o dono se ele for o responsável, e ele olha fixamente para o dono se ele não for o responsável. Então, se ele olhou fixamente, não dá para falar nada sobre o Brutus. Eu não sei se ele for responsável ou se ele não foi. Ou seja, não dá para desvendar o mistério. Vamos ver se tem essa alternativa? Letra D aí. Tanto Milu quanto Brutus podem ter sido responsáveis, mas não é possível especificar quais os 2. Letra D. Não dá para especificar. Aí a D, com certeza, é o nosso gabarito. Milu for responsável? Não dá para saber. Brutus for responsável? Não dá para saber. Então, o gabarito é a letra D de dado.
Colocado aqui. Ou seja, só o Totó vai sair amanhã para o passeio. Exatamente. Questão também que requer leitura, tá, gente? É uma questão de associação um pouquinho diferente das outras. Beleza até aí? Tranquilo? Bora embora. Nessa reta final, gente, não deixa de estudar juros simples. E não deixa de estudar juro composto. Relembra um pouquinho isso. E só para quem está com as manhas do conteúdo, para quem está revisando com questões, não custa nada lembrar da questão de descapitalização lá de 2017. Apesar de ser uma questão pouco provável de cair, talvez não se repita. Mas, juros simples, CIT, composto, montante é capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. Maurício deseja comprar um carro que custa R$ 24.400, mas ele só tem em mãos 20 mil guardados. Para não tirar mais dinheiro do seu salário e para realizar a compra do carro, ele decidiu investir 20 mil reais. Então, o 20 mil reais é o capital, é o investimento do cara. E ele vai aplicar isso em juros simples. Show de bola. Juros simples está aqui, ó. Relaçãozinha matemática. Quem quiser resolver questão de juros simples usando regra de 3, também vale. Tá bom? A taxa é de 1% ao mês. Qual o número mínimo de meses que o dinheiro deverá ficar aplicado para que os 20 mil rendam o suficiente para que Maurício tenha os 24.400 para comprar o carro à vista, sem precisar tirar mais dinheiro do seu salário? Olha, se o cara tem 20 mil e quer chegar em 24.400, é porque ele espera que o dinheiro dele vai render de juros o que, gente? 4.400. Que é a diferença entre o montante, que é o valor que ele vai usar para comprar o carro, e o que ele tem. Então, ele espera que no investimento, esses 20 mil cheguem a 24.400. Ou seja, ele espera que o dinheiro renda isso. E qual vai ser o tempo de aplicação? Juros 4.400 igual capital 20 mil, 1% é a taxa, vezes o tempo de aplicação. Aí morreu Maria Preá. 0 com 0, 0 com 0 vai embora. 4.400, 200 vezes T. Ei, porque esse 200 vai passar dividindo. Então fica 44 dividido por 2. E aí é só tranquilidade. E a partir desse momento, você já tem uma base boa de juros e vai precisar só uma boa leitura. E a cabeça está bem no dia. Show? Boa? Boinha, tranquilo? Então não se espantem na prova com textos grandes, tá? Pode ser que lá é uma questão super fácil. Logaritmo. Tinha que trazer uma dessa para vocês. É um potencial assunto para estar na prova de vocês. Talvez no CEP, se cobrar logaritmo para vocês, possa cobrar com as regras e as definições e as propriedades básicas desse assunto. Então, quando você trabalha com logaritmo, tem que lembrar algumas coisinhas aqui, ó. Log de A na base B igual a x. Quer resolver um logaritmo? Pode aplicar a definição geral disso. B elevado a x é igual a. Transforma logaritmo em exponencial. Então, o cara te dá log
de 25 na base 5. Se você não lembra de nada, de propriedade nenhuma, de consequência nenhuma, aqui você não vai se perder, não. Transforma isso aqui no exponencial. Segue esse caminho, ó. 5 elevado a x é igual a 25. 5 elevado a x é 5 elevado a 2. E aqui tu sabe que o x vale 2. Mas, se você sabe consequências da definição, você vai lembrar comigo aqui que 25 é 5 elevado a 2. E como essa base e essa base do expoente é a mesma, você pode cancelar. Você já encontrava a resposta direto. É uma das saídas. E também não esquecer que quando você está somando dois logaritmos de mesma base, isso aqui perfeitamente é transformado num produto. Logaritmo do produto. Quando você está dividindo, você pode, aliás, desculpa. Quando você está subtraindo, você pode transformar isso aqui numa divisão, num quociente. Mas para isso as bases têm que ser as mesmas. E quando você tem uma potência A elevado a B na base C, esse B pode se deslocar para frente do logaritmo. B log de A na base C. E vice-versa. Eu posso levar esse B para lá também. Essas aqui são as chamadas propriedades operatórias de logaritmo. Vamos tentar ver se com isso eu consigo fazer essa questão. O que é que eu tenho aqui? Um M. Diz que o M é log de 30. Você sabe muito bem que quando a base não aparece para vocês, é base 10. Se não colocar esse cara aqui embaixo, a base do logaritmo é 10. O N é o logaritmo de 300. Não apareceu para ti a base é 10. E ele disse assim, na igualdade x mais n igual a m, qual o valor de x? Ora, como bom concurseiro, você vai começar a questão substituindo. O n é o log de 30. E o m é o log de 300. Espera aí, eu errei aqui. Aqui é n, né, gente? N é o log de 300. E o m é que é o log de 30. Tá? Eu quero encontrar esse x. E eu estou diante de uma equação. Você vai isolar ele. Log de 30 menos o log de 300. Aqui é mais, passará para cá menos. Aí nesse exato momento, certo? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se você não conhecer as propriedades, você não desenrola. Aqui é menos, ó. E a base é a mesma. Olha aqui que eu coloquei para vocês. Quando eu faço a diferença de dois logaritmos de mesma base, isso aqui pode ser transformado o quê, gente? Num só logaritmo. Você pega os dois caras e divide, ó, na ordem que eles aparecem. Aqui vai ficar x igual a log de 30 dividido por 300. Continua aqui. Log. Aqui, ó. Vai dividir tudo por 30 logo. 30 por 30 dá 1. 300 por 30 dá 10. E a base aqui é 10. E aqui, se você quiser, você vai aplicar o conceito geral que eu coloquei para vocês aqui. Se você quiser desenrolar pelas propriedades, dá. Mas é aquilo que eu quero. Não dá mais tempo de aprender tudo isso. Mas pelo menos tu vai aprender a propriedade geral. Quem é a base aqui? Ó? A base é B, é o 10. Olha o X. Olha lá.
roda 10 elevado a x é 1 sobre 10. Deixa as bases iguais. Inverte isso aqui. Aqui é 1zinho, ó, quando não aparece. Se tu inverter, o sinal fica negativo. Deixou a mesma base, cancela. O x vale menos 1. Letra B é o nosso gabaritão. Beleza? Sendo bem sincero com vocês, não é um assunto que você aprende da noite para o dia, não. Se você já tiver uma boa noção, legal. Se não, tenta pelo menos assimilar a regra e essas propriedades básicas. E aí eu te dou um conselho. Pega essa questão e tenta fazer. Para tu ter pelo menos uma noção do que pode estar lá para ti. E claro, pedir a Deus que não caia uma questão dessa. Porque eu preciso sim conhecer essa base de logaritmo. Show? Belezinha? Pra cima, bora pra cima. PA. Eu coloquei uma básica de PA para a gente poder lembrar das duas relações que você precisa levar, tá? Pelo menos isso aqui para a prova. Em uma PA, a soma dos 20 primeiros termos é 580. Se eu somar os 20 primeiros termos, 580. A sua razão vale 2. Ele quer saber o valor do primeiro termo. Vamos lá. Como é que eu faço para achar a soma dos termos de uma PA? Formulazinha. A1 mais o último termo vezes N sobre 2. Qual a informação que ele me deu? A primeira informação, soma dos 20. A soma dos 20 é, substituindo, ó, A1 mais A20, porque são os 20 primeiros termos, vezes 20, é 2, viu, gente? Sobre 2. N é 20, porque são os 20 primeiros termos. Aí nessa hora tu vai pensar, o que é que o cara quer de mim? Ele está pedindo o primeiro termo. Está bem que ele. Mas para achar esse primeiro termo, eu tenho que saber quem é o 20º. Aí eu vou lembrar da fórmula do termo geral. E quase sempre vai andar junto com a da soma. A N é A1, N menos 1, vezes a razão. Eu vou focar minha atenção no A20. Ó. A20 é A1, que eu não sei quem é. Aqui é 20. 20 menos 1, 19. Vezes a razão que ele me deu, que é 2. Então, A20 é A1, que eu não sei quem é. Só que 19 vezes 2 dá 38. E eu faço o que com essa expressão aqui, essa sentença? Substituo aqui, ó. A soma dos 20 termos, ele deu 580. Quem é o primeiro termo? Não sei. Quem é o A20? Está aqui do lado, ó. A1 mais 38. 20 por 2 eu já vou simplificar, dá 10. Vai ficar mais fácil para mim. E esse 10 está multiplicando, já vou passar para lá dividindo, ó. 580 sobre 10. A1 mais A1 dá 2A1 mais 38. Vai embora, aí fica
2A1 mais 38 igual a 58. Matamos a danada. 2A1 é 58 menos 38. 2A1 dá 20. Primeiro termo dá 10. Letra A, o nosso gabarito. E só dá para fazer a danada se eu lembrar das duas fórmulas e saber, claro, associá-las. Então, começa a questão com a soma e depois o termo geral para descobrir quem é esse A20 em função do primeiro termo, que é aquilo que ele pede para você achar. Eu fiz uma gambiarra aqui, mas deu para responder sem a fórmula. Foi uma gambiarrazinha. Diz aí como para gambiarra. Foi x, aí tipo assim, ficou... Porque a razão não é 2? Uhum. Aí eu pego 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10, mais 12, até o 20x. Resumindo, vai dar 380. Somando só de 2 em 2 até o 20x. Aí eu pego 380 e sobrou 200. Aí 200 eu dividi pelos 20 termos. Aí fica 10. Aí fica como se o primeiro fosse 10, o segundo fosse 12, o terceiro 14, 16. Boa, tua gambiarra. Gostei. Show de bola. Também Beleza? dá para fazer com as alternativas, professor. Ele me deu, É isso que eu estava vendo, pelas alternativas. Né? pega o 10 de dois, logo Você vai de 10. 2 em 2, até chegar nos 20 primeiros termos e somar. Também dá para fazer. Como é Vamos assim 10, mesmo. Bota aqui seria 10, 12, 14, 16, até chegar nos 20 primeiros termos e somava. Se desse 580, era uma forma de fazer a questão. Observa que não é uma quantidade de termos, aliás, o primeiro termo e o total não é muito grande. Ah, Fernando, esqueci isso aqui, mas eu sei que a PA tem razão 2. Eu vou testando. Vai indo. 20, até chegar no 20º termo. Aí, para confirmar, eu somaria. Aqui desce 580 da minha resposta. Seria uma saída. Só não seria conveniente fazer assim se aqui fosse 50 termos, 100 termos, 200, aí ficaria complicado. Mas dá para desenrolar a questão assim também, por essa ideia. Vai testando as letras. o importante é não perder a questão. Com certeza, não pode perder não. É dessa maneira que você vai conseguir a sua aprovação. Se conseguir raciocinar e o teu raciocínio tiver lógica e as alternativas te ajudam, cara, não perde tempo não, faz isso. Porque você não fica engessado só nas relações. Não podia deixar de faltar uma questão de geometria, né? Em um triângulo ABC, a altura BD, aí você vai lendo e vai identificando o triângulo. Ó. A altura BD é essa. Ela vale 3 centímetros. Está aqui ilustrado no triângulo. Sabendo que o segmento CD, esse aqui, ó, CD é esse, é 6 centímetros maior que o segmento AD. Então, vamos lá. Ele deu uma relação entre eles. Se esse cara for X, esse aqui é X mais 6. Porque ele é 6 centímetros maior. E também disse que a área do triângulo BCD, quem é BCD aí no desenho? Essa parte aqui mais branquinha, ó. B, C, D. Essa área bem aqui, ó, chama área 1. Ela é o quádruplo da área do triângulo ABD. ABD. Esse pequenininho aqui.
essa área aqui, área 1, é 4 vezes essa aqui, área 2. Ele deu uma relação entre as superfícies. E pergunta para a gente quanto vale a área do triângulo ABC, do cara grandão. Aqui eu posso fazer a questão usando a relação básica do cálculo de área. Essa área 1 bem aqui, ó, esse triângulo branquinho. Base vezes a altura sobre 2. E eu tenho isso aí, desse lado. Base vezes a altura sobre 2. Foca nesse cara aqui, ó. Quem é a base dele? X mais 6. Quem é a altura dele? 3. Sobre 2. 4 vezes o pequenininho. Quem é a base dele? X. A altura dele? 3. Sobre 2. E aí você vai se beneficiar porque tem vários números parecidos nos dois lados. E você pode cancelá-los. Ei, vai-te embora. Ei, 3, vai-te embora com esse 3. Porque aqui é uma igualdade. E aqui tem um produto. Pode fazer de boas. Aí fica 4x igual a x mais 6. Aí eu acho x tranquilo. Passo o x em menos. E o meu x vale 2. E aí a gente arruma a questão. Porque ele disse que a área 1, que é essa área aqui, ó, é 4 vezes essa. Basta calcular uma dessas áreazinhas aqui, essa pequenininha aqui, ó. Área 2. A base é x, o x é 2, a altura é 3, dividido por 2. Cancela, dá 3. Se essa área é 3, essa outra é 4 vezes ela. Então, a área 1 é 4 vezes 3, que dá 12. E a área total, é isso? É. E a área total, porque ele quer a área do bicho todo aqui, ó, do triângulo todo, é a soma delas. E dá 15 centímetros quadrados. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Só com aquela formulazinha básica de área já dá para fazer. Show. 15. No início de uma campanha eleitoral, deixa eu mudar bem aqui a cor da minha caneta. No início de uma campanha eleitoral, o candidato A, tá aqui o cara, possuía 5/8 das intenções de voto. O candidato B possuía 3/8. Após uma ação promocional, do candidato B, 1/3 das intenções de voto do candidato A migrou para o candidato B. Qual a nova proporção de votos do candidato A? Só questão de fração, questão de fazer o que, gente? Fazer cálculos fracionários. O que aconteceu com os votos do candidato A? 1/3 deles foram para o candidato B. Então vamos ver aqui os votos que migraram. 1/3 de 5/8. Esse de é uma multiplicação. Então fica 5 sobre 24. Pronto. Esses votos aqui migraram para o candidato B. Então, com quantos votos o A ficou agora? Ele tinha inicialmente 5/8. Perdeu 5/24. Por quê?
essa fração de votos que ele perdeu foi para cá. Então, subtrai do que ele tinha. MMC dá 24, por 8, 3 vezes 5, 15, por 1, 5. 24 por 24, 1 vezes 5, 5. 15 menos 5 vai dar 10. Então, ele ficou com 10, 24 avos. Simplifica, porque dá para simplificar, e faz a questão de boas. Ele ficou agora com 5 dozeavos dos votos. Show? Beleza? Opa, chatzinho. Porcentagem, não pode deixar da gente falar, né? A gente tem que treinar porcentagem, porque porcentagem também é um dos temas mais cobrados pela ANUCEP. Em determinado evento esportivo, o número de ingressos para membros de clubes de futebol foi 65% do número de ingressos disponível para o público em geral. Se o número de ingressos para o público em geral foi 280 a mais do que os ingressos para os membros de clubes de futebol, qual foi o total de ingressos para esse evento? Cara, essa questão ela gerou uma confusão danada, uma discussão bem grande aí, tá? Porque ela não foi anulada e o raciocínio que ele quer é que você entenda aí que aí tem dois conjuntos. Esse público geral aqui não é o total de ingressos, não. É o público, em geral, que não participa dos membros de clubes de futebol. Eu tenho o conjunto membros de clubes de futebol. E tenho público em geral. Esse público em geral é o público que não faz parte desse cara aqui, desses membros do clube de futebol. É como se fosse assim, para quem entende de futebol. Não tem as torcidas organizadas? Vou aqui do meu Mengão. Tem as torcidas organizadas do Flamengo. E tem aqueles caras que são o público em geral, que não fazem parte da torcida organizada. Então vai ter um jogo do Flamengo no Maracanã. A galerinha que é da torcida organizada, que são os membros dos clubes de futebol, dão os ingressos. Quem não é o geral. Eles entram no Maracanã. E ele quer saber o total. O total é a soma disso. Porque se você pensa que público em geral é o total, aí você erra a questão. É bem confuso nessa linguagem, mas quando ele pede o total de ingressos, você tem que descobrir esses dois e somar. E aí tu tem duas saídas na questão. Tu pode fazer a questão como? Usando equação, ou então, se tu quiser, tu usa a regra de 3, simples. E é só fazer um cálculo e interpretar bem essa danada aí, ó, quando ele faz essa relação de porcentagem. Pensa comigo numa coisa, vamos pensar comigo o seguinte. 100%, 100%, 65% de 100%. Está aqui 100%, e eu tiro 65% daqui. Sobra quantos por cento? 35%. Vocês sabem disso de boas, tá? 65% do total de 100, daqui, ó. Tira 65%, o que sobra é 35%. Segura essa informação. Vamos tentar viajar dentro da questão.
o número de ingressos para membros de clubes de futebol foi 65% do número de ingressos disponíveis para o público em geral. Ó, se aqui for 100%, aqui foi 65% desse total aqui, ó. Pensa isso em números. Se aqui foram 100 ingressos, esse aqui foram 65 ingressos. Qual é a diferença percentual entre eles? A diferença percentual entre eles é de quantos por cento? 35%. Aí você, com essa diferença percentual, vai para a segunda parte da questão. A quantidade de ingressos para o público em geral é 280 a mais do que para os membros de clube. Quando ele fala 280 a mais, ele está dizendo que a diferença de ingressos entre eles é 280. Então, essa diferença equivale a 35%. Se a diferença em quantidade é 280 e a diferença percentual é 35%, então eu posso associar 280 com 35% e achar aqui 100%, que são os ingressos para o público em geral. E aí mata danado. Olha, isso aqui não foi dado à toa, gente. Se você pegar 35 vezes 4, dá 140. Se você pegar 140 vezes 2, dá 280. Então, simplifique isso aqui por 35. Por 35 dá 1. Por 35 dá 8. Meio pelos extremos. X é 800. Então, os ingressos para o público em geral foram 800. E agora você vai descobrir quantos ingressos foram destinados para os membros do clube de futebol. Que foi 65% disso aqui, ó. Quanto é 65% de 800? 0, 0, 0, 0. 8 vezes 5, 40, vão 4. 48 com 4, 52. Aqui foram 800 ingressos, aqui foram 520. Qual foi o total de ingressos? 800 mais 520, 1.320 ingressos. Letra D de dado. Presta atenção que ele bota a letra A 800, né? Se você interpreta que o público em geral é o total, você perde a questão. E aí? Show? Aqui tem conversa no bate-papo. Tem sim, tem. Fernando, eu vacilei essa última questão aí porque eu acabei interpretando ela errada. Como foi? Eu associei o valor total aos 800. É. Eu dei esse mole aí, cara. Se tu for lá no que concurso, é uma enxurrada de comentários. Não, eu fui olhar e negado dizendo que a questão tinha que ser nula. Aí, Né? Eles não anularam, vou não. esperar o Fernando falar alguma coisa mesmo para saber qual foi a parada do erro. Para tu entender isso, foi o que eu falei agora. Vai assistir um jogo do Flamengo. Tem a torcida organizada do Flamengo e tem um público em geral. São dois conjuntos. Aí o total é pegar os ingressos das duas e somar. Beleza. Quem pediu para voltar na questão anterior está aí. Eu vou mandar para vocês, gente, esse slide aqui com riscado, tá bom? Eu vou salvar aqui e vou mandar lá no grupo de vocês. Show de bola? Tranquilidade total? Então tá aí, gente. Mais uma luz para vocês. Aproveite essas aulas. Aproveite as revisões que vocês estão fazendo. Façam mais revisões o quanto for necessário. Lembrar que quem é do CPM amanhã era para ser o Dedé e quinta eu, né? Eu troquei com o Dedé. Amanhã vai ser eu e o Dedé vai ser quinta, tá bom? Eu vou avisar nos grupos, mas estou avisando logo aqui para quem é do CPM.